pergunta 72. O que é a fé justificadora à igreja? Muito bem, extensa a nossa pergunta, né? Mas nós vamos tentar simplificá-la aqui de uma forma que possa ser melhor compreendida pela nossa igreja. Muito bem, nossa metodologia expositiva. Sempre nós apresentamos no início da aula, né, aquilo que nós chamamos o nosso GPS de ensino. Então a nossa aula é dividida em 3 tópicos nessa manhã. Nós vamos falar sobre a fé justificadora e a graça de Deus, como a fé justificadora é aplicada aos corações, e pretendemos então destacar as evidências da fé justificadora. Então nós cremos que a pergunta 72, ela possui essa estrutura, então nós dividimos a pergunta dentro desses 3 tópicos. A fé justificadora e a graça de Deus, que é uma ênfase da pergunta. Os nossos reformadores enfatizaram mesmo essa questão de demonstrar que a fé justificadora ela é uma manifestação da graça de Deus, como ela é aplicada aos nossos corações, e eu espero que Deus nos ajude a compreender isso, e como eu posso saber, uma questão bem prática, como é que eu posso saber se eu de fato possuo a fé justificadora. Então vamos lá então, a fé justificadora e a graça é a graça de Deus. Romanos 5, 1 e 2, Romanos 5, 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, sobre a fé justificadora e ela sendo vista como a manifestação da graça de Deus, eu quero fazer aqui rapidamente, então, 4 destaques. Notem que podemos, à luz desse texto, observar que a fé justificadora, ela é um ato soberano de Deus. Então, para aqueles que não vieram nas aulas anteriores, uma rápida, concisa e objetiva definição de fé justificadora. Fé justificadora é a fé que nos habilita a crer em Cristo Jesus, e a fé justificadora, ela nos livra de toda condenação do pecado. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender que a fé justificadora, ela tem como fundamento, ela tem como alicerce Cristo Jesus. Muitas vezes, a igreja ela tem uma má compreensão do conceito de fé, e há uma certa mistura do conceito de fé bíblica, daquilo que eu denomino de fé secular. O que é a fé secular? A fé secular é aquela convicção, ou quase certeza, eu vou colocar assim, que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, né? Eu tenho certeza, eu tenho fé, é muito comum a gente dizer isso, eu tenho fé que eu vou passar naquela prova. Né? Eu tenho fé que eu vou conseguir ter bom êxito no meu trabalho. Eu tenho fé que o meu time de futebol vai ser campeão. Isso é fé secular. Isso não tem nada a ver com Bíblia, e apesar que eu nem gosto de usar essa expressão fé secular, mas eu estou sendo didático nesse sentido, porque é muito comum a gente usar essa expressão. Eu tenho fé que meu negócio vai dar certo. Eu tenho fé que eu vou conseguir viajar no final do ano. A gente usa essa expressão. Não é a mais adequada, mas eu volto a insistir. Para fins didáticos, eu estou usando essa expressão fé secular.
nós estamos estudando sobre a fé bíblica, sobre a fé salvadora, a fé justificadora. Essa fé, ela é centrada em Cristo Jesus. E como vimos nas aulas anteriores, esta fé, ela nos isenta de qualquer condenação. Culpado nós somos, porque Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Quem levou Cristo para a cruz? Você. Você é culpado da morte de Cristo. Ele morreu por você. Mas nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação. Então é importante que nós entendamos isso. Então, tendo feito essa rápida recapitulação aqui, nós afirmamos então que essa fé, ela é um ato soberano de Deus. Suas implicações, Deus dá a quem quer. Romanos capítulo 9, a palavra do Senhor é bem clara quando diz: terei misericórdia de quem me compadecer, ter misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Temos bastante pessoas novas chegando à igreja e isso alegra o nosso coração. E é muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação nos meios fora presbiterianos: a principal doutrina da igreja presbiteriana é predestinação, tudo para eles é predestinação. Na verdade, não. A nossa principal doutrina, se é que podemos fazer tal a afirmação, mas enfim, é a soberania de Deus. Tudo decorre da soberania de Deus. Se aqui estamos pela manhã, eu sei, é claro, a nossa responsabilidade, houve a nossa organização, o planejamento matutino, ontem mesmo já houve o planejamento para que nós pudéssemos pela manhã estarmos aqui, mas de fato eu e você cremos que somente aqui estamos porque Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus nos segurou pela sua poderosa mão e Ele nos presenteou com a dádiva de estarmos aqui. Então tudo decorre o que? Da soberana vontade de Deus. O vento sopra aonde quer, João capítulo 3, e a manifestação da salvação se dá de acordo não com a escolha, não com a decisão do homem, mas com a vontade soberana de Deus. Então, se você crê em Cristo, se você tem a palavra de Deus com apego ao seu coração, isto aconteceu porque Deus manifestou de uma forma livre e soberana a sua graça, a graça dele, sobre a sua vida. Segunda afirmação, ela não pode ser adquirida pelo esforço humano. Ninguém consegue, ninguém há de adquirir a fé justificadora pelo esforço religioso, pelo esforço moral. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas que tomam como fundamento esses dois pontos para terem certeza quanto à questão da sua fé justificadora. Eu tenho procurado ser uma pessoa honesta, eu tenho procurado ser uma pessoa reta, eu nunca matei, eu nunca roubei, então por causa disso eu sou salvo. Não. Ninguém é salvo pelo seu esforço moral, e não é a boa conduta e o bom comportamento humano que há de redimir o homem, e nem tampouco a religiosidade. Não é pelo fato de termos pessoas que têm um grande apreço ou uma grande dedicação religiosa, que essas pessoas, então, elas hão de adquirir, elas hão de conseguir ou alcançar a fé justificadora. E talvez então você pergunte: então, pastor, quer dizer que eu não preciso ter uma vida de retidão? Quer dizer então que eu não preciso ter compromisso com a igreja? Vamos compreender isso de uma forma bem clara. A nossa vida de retidão, de pureza, de luta contra o pecado, o nosso desejo de caminhar, ter uma vida caminhando de acordo com a palavra de Deus, e nosso comprometimento com a igreja, o nosso comprometimento com a obra de Deus, deve ser fruto do nosso entendimento, que fomos salvos, que fomos alvos da graça de Deus, que temos a fé justificadora, e que porque temos essa fé ela produz boas obras.
Se você puder, anote, isso aqui é muito importante. Definição de termos, definição de termos. Existe aquilo que nós chamamos na teologia de obras e boas obras. Obras e boas obras. Qual que é a diferença entre obras e boas obras? Obras é aquilo que a gente faz como motivação da nossa própria vaidade, como motivação da nossa própria glória. Por exemplo, você pode se dedicar na igreja, você pode tocar, você pode cantar, você pode servir em vários ministérios na igreja, mas lembre-se que Deus, ele avalia não o que você faz, mas Deus, ele avalia e conhece a intenção com que a gente faz. E esse é um ponto muito importante. Não é só o que a gente faz, mas o mais importante é o que move o nosso coração. Se aquilo que, por mais belo que a gente venha fazer na igreja, seja para nossa autopromoção, isso é chamado de obras. E as obras, quando passadas pelo fogo no dia do juízo, as obras elas não permanecerão. Existem 3 materiais que são qualificados na Bíblia para distinguir as obras humanas: madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno. Se você colocar esses 3 materiais, madeira, palha e feno, no fogo, o que acontece? Sobra nada. É a mesma coisa aquilo que a gente faz, revestido de uma certa espiritualidade, mas para a nossa própria glória e vaidade. Quando isso é colocado no fogo no dia do juízo, não sobra nada. E é por isso que o dia do juízo, a gente crê, vai ser um dia de grandes surpresas. Grandes surpresas. Porque a gente pode imaginar pessoas que se dedicam à obra, trabalham com grande afinco, tem até um ministério reconhecido nacionalmente ou mundialmente, mas quando passado pelo fogo, não vai ficar nada. E a gente olha aquele irmãozinho ou aquela irmã, a gente fica até com pena, né? Tadinho desse. Você vai apresentar o que para Deus? É tão simplesinho, só vem para a igreja, mal abre a boca, você não vai ter nada. E aí vem a grande surpresa, porque no dia do juízo pode ser que as obras dessa pessoa, quando passada pelo fogo, sejam ouro, prata ou pedra preciosa. Então é importante que todos nós sempre consideremos o nosso coração diante de Deus. Aos que servem, aos que se dedicam, aos que estão envolvidos no ministério, o porquê você o faz. Sempre eu procuro, diante de Deus, fazer essa sondagem no meu coração. Senhor, sonda o meu coração, não permita em que em nenhum momento eu seja tomado por qualquer fagulha de vaidade ou estrelismo, porque eu sei que isso não é uma boa obra. A boa obra é aquela que glorifica e exalta o nome do Senhor. E nós fomos criados por Deus para as boas obras. A fé justificadora, ela é importante também a gente afirmar que ela produz firmeza e segurança. Algumas pessoas, elas falam ou fazem a seguinte crítica: por que as igrejas reformadas, elas não crescem tanto quanto o segmento pentecostal? A doutrina arminiana, em suma, tem vários tópicos a doutrina arminiana, mas a doutrina arminiana, em sua essência, ela coloca a responsabilidade do que o homem faz no seu próprio esforço ou no seu próprio mérito. Ou seja, o homem, ele é salvo por aquilo que ele faz. Então, basicamente, existem 2 direções históricas no que se refere à fé justificadora e à salvação e à vida eterna. Nós temos o calvinismo,
na qual nós fazemos parte dessa escola de interpretação, e o calvinismo afirma que a salvação, a fé justificadora, é um ato da graça de Deus e não do esforço humano, e a outra linha é o arminianismo, que afirma e que ensina que o homem ele é salvo pelos seus méritos, que o homem ele é salvo por aquilo que faz. Qual é o resultado prático do arminianismo? Ele produz insegurança e falta de firmeza. Se você conversar com um arminiano sincero e perguntar para ele, você tem certeza da salvação? Se ele for sincero, ele vai falar isso para você. Quem é que pode ter certeza da salvação? E até muitas vezes nos acusam de arrogantes. Mas é muita arrogância você pensar que pode ser salvo. É muita soberba você dizer que você pode ser salvo. O ponto é que nós cremos que a salvação ela não está naquilo que a gente faz, mas a salvação está fundamentada naquilo que Cristo fez. E justamente porque a nossa fé repousa não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Cristo fez, nós podemos estar o quê? Seguros. A gente pode cantar, que segurança, Guilherme, tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Eu tenho segurança não no que eu faço, mas naquilo que Cristo fez. Por isso que o meu coração ele encontra a paz. No arminianismo, quando uma pessoa peca, ela entra em desespero. Porque a sua concepção, e agora perdi minha salvação? E a mente arminiana é como se houvesse um anjo lá no céu que escreve o nome do eleito e apaga. Se converteu, escreve. Pecou, apaga. Haja caneta e borracha. Né? A Bíblia claramente nos mostra que uma vez que o nosso nome está escrito no livro da vida, o nome daqueles que estão escritos no livro da vida, e lá em Apocalipse fala que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, jamais poderá ser retirado. Amém por isso. Se o nosso nome, pela fé, está escrito no livro da vida, mesmo que nós venhamos a tropeçar, mesmo que nós venhamos a cair, eu e você podemos ter fé, segurança e firmeza, que uma vez salvos, salvos para sempre. Louvado seja o Senhor por causa disso. Imagina você ficar vivendo com essa inconstância. Você acorda salvo, briga no café da manhã, você perdeu a salvação. E durante o dia vai e volta, misericórdia, que tribulação na alma, né? Então, louvado seja o Senhor que nos dá o quê? Segurança. Bendito seja o nosso Deus que traz paz ao nosso coração, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez. E aí eu volto ao meu argumento. Por que muitos segmentos arminianos, as igrejas estão lotadas? Porque as pessoas elas não estão na igreja pela fé, mas pelo medo. E aqui, talvez até lhe assuste essa minha afirmação. Você pode ter pessoas que vão à igreja constantemente, mas vão na igreja porque tem medo de ir para o inferno. E se uma pessoa vai na igreja porque tem medo de ir para o inferno, ela vai para o inferno. Porque o medo de ir para o inferno não salva ninguém do inferno. Mas o que nos salva do inferno é a fé em Cristo Jesus. Vocês entenderam? Então, a questão não é simplesmente você ter uma boa intenção, mas você precisa ter o entendimento da verdade. E o entendimento, ele produz o quê? Segurança, paz, quietude ao nosso coração. Quarto ponto, nós podemos observar que a fé justificadora, ela produz em nosso coração uma alegria indizível. Vejam no finalzinho ali do versículo 2, e eu até destaquei, que diz o seguinte: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós, salvos e eleitos em Cristo Jesus, possuidores da fé justificadora, temos sempre motivos para cantar.
Mesmo que a gente passe por lutas, dificuldades, crise no casamento, relacionamento conturbado com os filhos, dificuldade no campo profissional, há sempre razões para que a gente cante. E Paulo aqui, ele usa uma expressão muito interessante, né? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não é só uma alegria qualquer, mas quando Paulo usa a expressão gloriamo-nos na esperança, é uma alegria transbordante, é uma alegria imensurável, é uma alegria em que nós não podemos medi-la. Então, nós precisamos compreender que a fé justificadora, ela traz ao nosso coração plena alegria. Lembre-se diante das suas lutas, das suas dificuldades, o que Cristo fez por você. Lembre-se do amor que Ele tem por você. Da manifestação da graça do Senhor na sua vida, concedendo a você o privilégio de crer nele. E é esta verdade, a fé justificadora, que renova a nossa esperança, que nos dá fôlego para caminharmos a cada dia, porque eu e você cremos pela fé, fomos alvos do imensurável amor de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus te ama. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, é porque Deus te ama. Se você crê que é templo do Espírito Santo, se você crê na oração, se você crê que Deus te ouve, é porque você foi alvo do amor de Deus. E essa crença e essa convicção, ela não é própria do homem, mas ela é a manifestação da fé justificadora. Segundo ponto da nossa aula, como a fé justificadora ela é aplicada. Vamos ler juntos o texto 1 Coríntios 2:10. Todos a uma só voz leiamos. Mas Deus... Efésios 1, 17 e 18. Leiamos também. Para que o Deus... Muito bem, vamos lá. Pode haver a aplicação da fé justificadora sem a ação do Espírito Santo? A resposta é não. A fé justificadora somente pode ser aplicada mediante a ação do Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, nós reafirmamos que é um ato soberano de Deus. Não é pela força que o homem alcança a fé justificadora, mas é pela aplicabilidade e ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Esses dois versículos nos mostram 5 formas como o Espírito Santo ele aplica a fé justificadora em nosso coração. Primeiro, concedendo-nos espírito de sabedoria. Concedendo-nos espírito de sabedoria. O conceito de sabedoria aqui usado pelo apóstolo Paulo é o entendimento da verdade do Evangelho. Vamos lá, fazer o teste aqui para ver quantos sábios estão aqui? Vamos lá? Vamos fazer o teste para a verificação dos sábios nessa manhã aqui em nossa igreja. Primeiro teste, você crê que Cristo Jesus é seu único e suficiente Salvador? Perfeito, você é sábio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você é o quê? Sábio. Você crê que Cristo Jesus, ele morreu e trouxe perdão por todos os seus pecados? Sabedoria. O homem natural, ele não entende, ele não compreende e ele não aceita essas verdades. E aí você fala assim, mas pastor,
Mas é tão óbvio que Cristo morreu na cruz por nós. Pastor, mas isso é tão óbvio que a Bíblia é a palavra de Deus. Óbvio, porque você tem o Espírito de sabedoria. Porque se você não tivesse o Espírito de sabedoria, você não entenderia nada disso. Uma palavra aos irmãos. Tainã está dando risada, né, Tainã? Não despreze o Espírito de sabedoria que Deus lhe deu. Não despreze. Seja agradecido ao Senhor por esta bênção. Ore pela manhã e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o espírito de sabedoria e eu sei que isto não é de mim, foi o Senhor que me concedeu este espírito para que eu possa crer em tuas verdades. Às vezes a gente prega a palavra de Deus e a palavra de Deus ela se torna tão clara diante de nós, tão óbvia diante de nós. Queridos, compreenda isso em nome do Senhor Jesus. Não é porque você é mais inteligente do que os outros. Não é porque você tem um QI elevado, porque você tem uma capacidade cognitiva aperfeiçoada. Não! É porque você recebeu do Senhor o espírito de sabedoria. E pasmem vocês. Nós podemos ter, por exemplo, entre nós, doutores, pós-doutores, enfim, em que a gente faz a exposição do Evangelho, e mesmo que esses tenham passado a vida toda, décadas estudando, lendo, pesquisando, eles não vão compreender nada daquilo que aos nossos olhos é tão óbvio. E por que isso? Porque possuímos o espírito de sabedoria, espírito esse que nos é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Segunda forma, podemos aqui destacar de como o Espírito Santo ele aplica a fé justificadora aos nossos corações, trazendo o pleno conhecimento da verdade. É importante que nós compreendamos que a vida cristã ela é uma construção de informações. Não é porque nós fomos salvos, alvos do amor de Deus, que todas as verdades, elas surgem em nossa mente e a gente já sabe tudo. Não. É daí que vem a importância de nós regularmente estudarmos a palavra de Deus, participarmos dos estudos bíblicos da igreja, da escola bíblica dominical, para que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Então o Espírito Santo ele nos habilita, ele nos capacita para que nós possamos alcançar o conhecimento da verdade. Terceiro, iluminando os nossos olhos. Espiritualmente falando, qual é a condição do homem natural em relação à palavra de Deus? Ele é cego. Qual é a condição do homem natural em relação aos seus próprios pecados? Ele é cego. Se você conversar com o homem natural, definição de homem natural, o homem que não possui espírito de sabedoria, o homem que não foi regenerado. Se você for conversar com um homem natural e você dizer a ele, olha, você é um pecador, você precisa crer em Jesus, você precisa colocar a sua esperança em Cristo Jesus para que você tenha a vida eterna, ele vai falar, mas por quê? E talvez alguns já tiveram essa conversa aqui, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Por que você está me chamando de pecador? Eu não sou pecador. Porque o homem natural, ele não tem condições de enxergar a sua própria condição de queda, e ele não tem condições de enxergar a obra redentora e graciosa que Cristo fez por nós. O contemplar do Calvário, o você enxergar o túmulo vazio, só se dá quando os nossos olhos, eles são o quê?
Iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Quarta forma, trazendo esperança ao nosso coração. O cristão, ele precisa exercitar e fortalecer a sua esperança. E a nossa esperança, ela não consiste em apenas a realidade presente, mas principalmente o fundamento da nossa esperança está em novo céu e na nova terra. 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, os mais miseráveis de todos os homens. A nossa história tem um final feliz. E nós cremos pela fé que Cristo Jesus, Ele há de vir nos buscar, que Cristo Jesus, Ele há de vir encontrar e resgatar a sua igreja, e nós viveremos com Ele para sempre no novo céu e na nova terra. E nós nos gloriamos nessa esperança. A nossa vida aqui, é sempre importante relembrar isso, a igreja, ela é transitória, ela é curta, ela é efêmera, ela é passageira. E a vida só tem sentido e significado e esperança, quando nós olhamos para frente e nós cremos pela fé que um dia nós estaremos e reinaremos com Cristo Jesus para todo o sempre. Amém, igreja? Essa é a nossa esperança. A gente se frustra muito aqui neste mundo, e não é para ser diferente. O Senhor, pela sua infinita bondade, Ele nos concede momentos de grande alegria, Ele nos concede prazer aqui nesta vida, Ele nos concede momentos maravilhosos. Mas o que eu e você precisamos compreender é que em nossa caminhada aqui, a nossa expectativa, ela não deve ser de coisas boas. Difícil falar isso, né? Por causa das lutas que nos cercam. Há duas realidades que a gente precisa entender e cair a ficha para nós. Mas é difícil a gente cair a ficha, porque a gente não quer aceitar a realidade. A gente não está mais no Éden. A gente foi expulso do paraíso. A gente vai voltar para o paraíso. Mas agora a gente está no deserto. E a história da redenção começa no paraíso, começa no jardim e termina no jardim. Mas a gente está fora de casa. E outra questão importante, a gente lida com pessoas que são imperfeitas. A gente deposita a nossa esperança e busca relacionamentos perfeitos, mas a gente lida com pessoas que são falhas, que tropeçam, que caem, que são muitas vezes egoístas, invejosas, por causa do mal que habita dentro do seu próprio coração. E aí, claro, que isso traz sofrimento e dor ao nosso coração. Por isso, a nossa esperança está no novo céu e na nova terra, onde os relacionamentos serão perfeitos, aonde nós verdadeiramente voltaremos para a nossa casa e reinaremos com Cristo Jesus em casa, no paraíso, para todo o sempre. A grande arma de Satanás e do presente século é nos fazer sentir tão confortáveis no deserto que a gente não queira caminhar para a nova Canaã. E tome cuidado se você estiver muito confortável no deserto. E às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que dor? Por que sofrer? Para a gente não se acostumar ao deserto. Porque essa é a nossa tendência. A gente se acostumar ao deserto. Mas aqui não é o nosso lugar. E por último aqui, o Espírito Santo, ele confirma a fé justificadora em nosso coração, confirmando o nosso chamado. Então, existe na teologia aquilo que nós chamamos de ordem da salvação. Ordem da salvação. O Jefferson gosta dos termos latinos, né, Jefferson? Ordum salutis. Muito bem. Na reunião da UPH você pode até fazer uso da ordum salutis, né? Então, a ordem da salvação, basicamente, ela tem 4 fases. Romanos 8:30 tem ali. Aos que predestinou. Quando ocorreu a nossa predestinação? Antes da fundação do mundo. É a primeira fase. Aos que predestinou, vamos ver se alguém conhece o texto. Estes chamou. E aos que chamou,
Justificou. Muito bem, Adenilza. E agora para ganhar 10. E aos que justificou este? Santificou, não? Glorificou. Muito bem. É isso aí, Thaís. Muito bem. Então, aos que predestinou, este chamou. Aos que chamou, este justificou. E ao que justificou, este glorificou. Então, são as 4 fases da salvação. Predestinação ocorre antes que todas as coisas viessem a existir. E é um ato soberano de Deus. O chamado é a consciência que o Espírito Santo nos dá de que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus e que a salvação se dá pelos méritos de Cristo Jesus. Na sequência do nosso chamado vem a justificação, a remoção da nossa condenação. E por último vem a glorificação. A glorificação presente e a glorificação futura. A glorificação presente é a santificação pessoal. Então, a luta contra o pecado, a luta por uma vida de pureza e retidão, faz parte do processo de glorificação. Nós vamos conseguir alcançar a plena glorificação aqui? Sim ou não? Não. A glorificação, ela somente será alcançada no futuro, no novo céu e na nova terra. Muito bem, todas essas verdades, elas chegam ao nosso coração de que forma? Mediante a pregação da palavra de Deus. Romanos 10, 14 a 15. Romanos 10, 14 a 15. Diz o seguinte, vamos ler juntos? Vamos lá, igreja. Como, porém, invocarão aquele... E o versículo 17, todos juntos, e assim a fé. Muito bem, então vamos fazer aqui uma relação entre a palavra e a ação do Espírito. É importante que todos nós compreendamos que pregação e ação do Espírito devem caminhar juntos para que haja a fé justificadora. Os dois caminham paralelamente e eles se completam. Não há salvação sem pregação e não há salvação sem ação do Espírito Santo. Então, vamos lá. Primeiro, a palavra somente produz a fé justificadora pela aplicação do Espírito. Nós já discorremos sobre isso. A palavra foi confiada à igreja para que a mesma possa proclamá-la. Deixa eu só rapidamente tratar de uma questão importante aqui. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, e as tribos nativas, e os índios que viveram no Brasil antes da descoberta, e os povos da Ásia, e os povos de civilização remota, todos eles foram condenados então, porque eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a palavra de Deus. Ok, vamos lá, vamos compreender isso. Deus, desde os primórdios, ele se revelou por meio da palavra, por meio da pregação. Deixa eu dar um exemplo. Noé, ele é chamado pelo apóstolo Pedro de pregador. Pregador. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, antes do dilúvio, é óbvio, né? Ali estava havendo que uma pregação. Deus sempre proporcionou aos eleitos um meio para que a sua palavra ela fosse proclamada e ela chegasse ao coração daqueles que ele predestinou. Bendito seja o Senhor por isso. Porque se dependesse somente da ação da igreja, já pensou quantas pessoas tinham ido para o inferno?
Mas o que nos traz alento e conforto é saber que aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus salvou, de alguma forma que nos é desconhecida, a palavra, a pregação chegou ao coração deles. E essa questão, ela é tão comprovada empiricamente, por meios científicos e sociológicos, que fica até fácil aqui fundamentar esse meu argumento. Por exemplo, todas as tribos, todos os povos, é curioso você pensar nisso, eles possuem um código religioso. Não existe etnia, não existe povo que não possui uma codificação religiosa. A ideia, por exemplo, de sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Esse conceito, ele está presente nas mais antigas civilizações. E de onde que veio esse conceito que havia necessidade de sacrifício, derramamento de sangue, para que houvesse o aplacar da ira de Deus? Então a gente pode observar que até o conceito messiânico, ele estava presente em muitas civilizações antigas. Descobridores, por exemplo, europeus, relatam que quando tiveram o primeiro contato com algumas civilizações afastadas, remotas, povos nativos, a primeira reação de alguns desses povos foi de acolhimento destes europeus, porque viam neles uma figura messiânica. E a pergunta que eu faço à amada igreja é: de onde esses povos tiveram o conceito ou eles receberam a informação de que haveria um homem estranho que adentraria e que visitaria eles, trazendo libertação? É claro que depois, historicamente, eles descobriram que não havia nada de messianismo nas invasões europeias, pelo contrário, era mais a questão da exploração e, enfim, outros males sociais que muitos de vocês conhecem. Mas vejam que a doutrina da predestinação, Romanos 8:30, junto com o chamado, é o que nos produz alento e paz em nosso coração, no sentido de sabermos que todos aqueles a quem Deus escolheu, nenhum deles se perdeu. Bendito seja o Senhor. A palavra chegou e o Espírito aplicou ao coração desses. Devemos crer na suficiência e na eficiência da palavra para a produção da fé justificadora no coração do homem. E aqui, mais uma vez, eu sempre trago esse apelo à igreja. Eu louvo a Deus pelo dinamismo de nossa igreja, eu louvo a Deus pela nossa agenda de atividades, que eu confesso que muitas vezes, até como pastor, é difícil acompanhar. Né? Ontem eu e o presbítero Iron estivemos na reunião do presbitério, mas na parte da tarde, a minha cabeça estava aqui, pensando na terceira idade com os nossos conselheiros, presbítero Antônio Berto e Eliana, pensando nas crianças com os nossos conselheiros Eduardo e a Geisa. Não é errado que a nossa igreja ela tenha uma agenda de atividades e até mesmo nós tenhamos entretenimento, sociabilidade para as nossas crianças e para os idosos da igreja. Mas nós precisamos compreender com clareza que estes não são meios salvíficos. E programação, gincana, chá da tarde e outras coisas mais não salvam ninguém. Volto a insistir, não me tenham como um pastor azedo, que isso fique bem claro aqui. A sociabilidade é boa e quem me conhece sabe que eu gosto disso. Nosso momento de confraternização é bom. Ver os nossos filhos tendo um espaço de entretenimento na igreja é algo bom e saudável. Mas a crítica que eu faço é que muitas vezes alguns pais nos procuram e falam assim: pastor, se a gente não tiver alguma atividade na igreja, os nossos adolescentes, nossos jovens vão para o mundo e eles vão perder a salvação. Não! Não são as programações que vão produzir a regeneração no coração dos nossos filhos.
Não é um calendário de atividades que vai fazer com que os nossos filhos se convertam a Jesus. Mas o meio único que Deus estabeleceu para que haja salvação é a pregação do Evangelho. Amém, igreja? Eita, amém engasgado. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Qual que é a mais importante atividade da igreja? A pregação. O ensino da palavra de Deus. E ele não pode ser substituído. Entretenimento traz movimento, entretenimento traz agitação e até lota a igreja. Mas nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que não salva. O que regenera, o que produz, o que faz com que os nossos filhos, jovens e adolescentes, permaneçam na igreja, sabe o que é? Novo nascimento. Necessário é vos nascer de novo. E para nós então aqui concluirmos, terceiro e último ponto. As evidências da fé justificadora. Vamos ao texto de João 16:8. Vamos ler juntos? Leamos. Quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu fiz esse acréscimo aí, pessoas de todos os lugares e etnias, justamente para que a gente possa compreender corretamente o texto. Vamos só, uma dedução bem lógica aqui, meus amados irmãos. Todo mundo, todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, vão crer que são pecadoras? Sim ou não? Todas as pessoas, em todo mundo, em todo lugar, vão ser convencidas da justiça de Deus? Quando o apóstolo João ele usa a expressão mundo, ele está se referindo não somente aos judeus, mas ele se refere a pessoas em todas as nações, em todas as etnias, né? E quais são então as evidências da fé salvadora mediante a ação do Espírito Santo em nosso coração? Primeiro, começa nos convencendo que nós somos o quê? Pecadores. Pecadores. É interessante, né, que a graça nos rebaixa. A compreensão da graça, ela nos humilha. O primeiro efeito de que você foi alvo da graça de Deus, ela vai te humilhar. Ela vai fazer com que você se sinta, com o perdão da palavra, uma porcaria. O mais iníquo e sujo dos homens. Se você se sentiu mal com seus próprios pecados, seja bem-vindo ao time. Amém. Que coisa boa. É um bendito sentimento. É uma bendita alegria a gente se sentir mal e constrangido e envergonhado pelos nossos próprios pecados. É um sinal claro da presença de Deus. Mas se você anda arrogante, presunçoso, se você se acha o bom, o bambambam, o santarrão sem pecado, perigoso. Perigoso. Pode ser que a graça de Deus ainda não se manifestou na sua vida, porque o primeiro efeito, ela nos convence dos nossos pecados. E veja, só faz sentido, René, a nossa fé, porque a gente crê que nós somos o quê? Pecadores. Cristo, ele morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Se eu não me enxergo pecador, a obra de Cristo vai ter algum efeito na minha vida? Então, por isso, que a graça, ela começa a trabalhar em nós, nos convencendo dos nossos pecados. Segundo, ela nos convence da justiça. E o termo justiça aqui significa o meio que Deus estabeleceu na eternidade para que o homem seja salvo. Há dois conceitos, ou existem, Aurélio, dois conceitos de justiça. Vamos a eles então. A justiça do homem e a justiça de Deus. Eu estou trabalhando o conceito de justiça, caixa alta, negrita, atenção aqui, dentro do plano salvífico, dentro do plano salvador, ok? Estou falando sobre salvação, Justiça do homem, onde a gente enxerga a justiça do homem? Olha, minhas irmãs, se vocês cortarem o cabelo, vocês vão para o inferno.
olha, irmãs, se vocês vierem de calça para a igreja, vocês vão para o inferno. Olha, irmãs, se vocês usarem maquiagem, o caldeirão do capeta espera vocês. Isso é justiça do homem. Vocês entenderam? Legalismo, religiosidade fria e mórbida, justiça do homem. Justiça de Deus. Sou pecador e creio que nada o que eu faça poderá me dar a vida eterna. Justiça de Deus, eu creio que somente sou salvo pelos méritos e pela obra de Cristo Jesus. Quem nos convence disso? E olha que surpreendente isso aqui, queridos. Você pode ter pessoas dentro da igreja que não foram ainda convencidas pelo Espírito Santo dessa verdade. Triste, mas é a realidade. E é por isso que eu estou bem convencido, Alan, que hoje as igrejas são o maior campo missionário nosso. É assustador falar isso, né? Mas hoje, tanta mentira, tanta heresia tem sido ensinada em muitas igrejas, que campos missionários, igrejas se tornaram campos missionários, aonde há necessidade de pregar o evangelho autêntico e genuíno. Deixa eu dar um exemplo. Você pode ter pessoas dentro da igreja que elas estão convencidas, creem de todo o coração que elas serão salvos porque no final do ano não perderam um domingo sequer. Você tem pessoas que estão na igreja convencidas de que são salvos pelas suas boas atitudes e pelo seu bom comportamento. Precisam ter os olhos iluminados, receber o espírito de sabedoria, precisam passar pela experiência do novo nascimento necessário, é vos nascer de novo. Então, esse convencimento da justiça de Deus, e guardem aí a definição de justiça de Deus, a forma como Deus estabeleceu para que o homem seja salvo, pelos méritos do seu Filho Cristo Jesus, essa obra só o Espírito Santo de Deus pode convencer. E por último, ele vai nos convencer também do juízo. Olha só o texto que eu destaquei aqui, Romanos 14, 11 e 12, vamos ler juntos? Que prestaremos, versículo 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus, dos dons, das habilidades, dos recursos que Ele tem nos dado. Mas alguém vai falar assim, pastor, mas o Senhor já não nos perdoou de todos os nossos pecados? Sim. E é importante que a gente faça aqui uma distinção do perdão dos nossos pecados e da responsabilidade que, como mordomos, nós temos. Lembremos que existem 3 parábolas na Bíblia que nos apontam e nos ensinam sobre a questão da mordomia. E a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Quanto mais temos, maior a nossa responsabilidade, Fernando, de prestarmos contas diante de Deus. Aos homens presentes aqui, casados, prestaremos contas diante de Deus do cuidado com a nossa esposa. Já para pensar nisso? A Geisa gostou, né, Geisa? Vamos prestar conta diante de Deus.
As mães presentes, vamos balancear o negócio agora, né? Porque mulher agora foi o sorriso de orelha a orelha, né? Queridas, vocês prestarão contas também diante de Deus da forma como vocês educaram os vossos filhos. Nós prestaremos contas diante de Deus, das nossas habilidades, do conhecimento que Ele tem nos dado. Essa igreja aqui ela é muito privilegiada, e eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E como temos pessoas talentosas aqui nessa igreja, como temos pessoas habilidosas aqui nessa igreja, como temos homens que são capazes de exercer o oficialato, porque são homens dotados por Deus. E a grande questão, só para relembrá-los, prestaremos contas diante de Deus de todas as nossas habilidades. Alguém vai poder fugir desse juízo? Não. Alguém vai poder escapar desse dia? Ninguém. Vou parar por aqui, para a gente ter o nosso tempo, então, de perguntas. Quero me despedir dos de casa. Deus abençoe aqueles que acompanharam a nossa EBD. E vamos, então,